Está começando mais um episódio do Se Eu Começasse do Zero, um podcast feito para você, empreendedor, empresário e corretor de seguros, ou vendedor que quer crescer na vida, na carreira profissional. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que saíram do zero e construíram uma carreira sólida, gente que vive na pele o dia a dia das vendas. Se você quer dica valiosa, mentorias práticas e conteúdos que transformam, esse podcast foi feito para você. Mas presta atenção, 99% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no canal. Então, se você quer transformar sua vida e se inscrever agora no canal, é gratuito, tá bom? É só se inscrever que você vai ter episódios. Outra coisa, esse episódio foi patrocinado pela Clearwater Seguros, que é a corretora de plano de saúde. Se você sofreu reajuste do seu plano de saúde ou você tem interesse em cotações, é só clicar no link na descrição. E agora, solta a vinheta que vai começar um podcast incrível. Pessoal, hoje eu tenho a presença ilustre da Natália Félix, cofundadora da Clearwater Seguros, minha querida esposa e amante da nutrição. Natália, é um prazer hoje estar com você aqui, bater esse papo. E a dúvida que eu acho que muita gente tem, como que é trabalhar em família, Natália? Vou começar já com esse tema um pouquinho polêmico. O tema é bem polêmico mesmo. Porque, na verdade, a nossa empresa, ela acaba sendo uma extensão de casa, né? Correto. Então, assim, trabalhar em família é sempre um desafio. Porque se você não tem um bom relacionamento em casa, você vai acabar levando isso também para a empresa, né? Eu acredito que a gente conseguiu lidar muito bem na empresa, porque o nosso relacionamento é um bom relacionamento. Então, acho que a base é o respeito. Se você tem respeito em casa, você vai ter respeito na frente dos colaboradores, vai ter respeito para com as outras pessoas. Se o nosso relacionamento fosse um relacionamento onde eu gritasse com você, você gritasse comigo, ou eu desrespeitasse você com palavras e a gente ficasse tendo esse relacionamento ruim, com certeza a gente não ia conseguir colocar uma máscara na empresa para as pessoas que trabalham com a gente. A gente ia acabar, com certeza, estendendo isso. Então, assim, o desafio, acho que o maior desafio nessa daí é a gente saber lidar com os conflitos. Porque em casa a gente tem mais liberdade. Se eu não concordo com você, a gente se entende ali. Mas na empresa é diferente, né? Certo. Porque a gente não é só marido e mulher. Mas você concorda comigo, Natália, que a maioria das empresas são familiares no Brasil, certo? E as grandes quebras de sociedades na empresa são por questão familiares. Por que você acha isso? Então, eu acredito muito que quando a gente trabalha, que tem, igual no nosso caso, que somos 2 sócios, ou de repente um âmbito familiar que está no comando da empresa, as pessoas não começam a empresa ou não lidam com a empresa como um time. Que no final, certo, quem ganha é a empresa. Correto. Sempre existe uma briga de ego. E como a gente já estudou sobre isso na empresa, sempre precisa ter, mesmo no âmbito familiar, precisa ter alguém da família que é a pessoa que vai dar a palavra final em determinados assuntos e em determinados setores na empresa. Então, acho que um dos motivos pelo qual eu e você demos muito certo na empresa é porque no começo, a gente teve bastante atrito, mas depois a gente acabou dividindo os setores. Eu fui para o comercial, fiquei no comercial e você foi para o administrativo financeiro. E aí, nosso acordo era, não sei se você lembra disso, mas quando a gente começou, nosso acordo era o seguinte: tudo que for financeiro, eu decido, e tudo que for comercial, você que decide. Foi isso mesmo. E no final, cada setor tem que gerar o seu resultado, porque um vai cobrar o outro. E é cobrar no profissional, não é cobrar e... Natália, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó. Eu conheci a Natália através do Instagram, né? A gente é casado. Só que uma dúvida que eu tenho, Natália, você trabalha desde 16 anos com plano de saúde com a sua mãe, correto? Certo. E o que eu queria entender? Você fazia planfetagem. Isso. Então, você dá aquele método da planfetagem. E como que você fazia o seu dia a dia naquela época de prospecção, que não era através de marketing digital, para explicar o que é vendedor raiz de verdade, não os Nutella? Tá.
Vamos lá, eu passei por todas as fases. Eu falo que a minha mãe, ela começou me formando como corretora mirim, e eu fui escalando dentro do plano de saúde, porque eu comecei a trabalhar muito cedo com um panfleto, Certo. né, ajudando a minha mãe. E a minha mãe, ela também estava começando no plano de saúde, porque a minha mãe, ela trabalhava em uma lanchonete. E aí foi apresentada a profissão para ela, então ela começou sem cliente nenhum, e aí ela colocou a família toda para ajudar. E como que chegou? Sua mãe trabalha na lanchonete, certo? Essa história da Certo. sua mãe é interessante. E como que chegou ela sair da lanchonete e virar corretora? Porque teve uma cliente da lanchonete que ela acabou pegando afinidade, amizade, Certo. e a cliente falou: "Ah, vamos lá na corretora onde eu trabalho para você conhecer, você vai conseguir ter um salário melhor". E a minha mãe acabou indo conhecendo. Só que assim, Certo. eu admiro muito a minha mãe porque foi um divisor de águas para ela, porque assim, ela foi para uma profissão onde ela não conhecia ninguém e as pessoas não acreditavam que era uma profissão rentável. Então, assim, no início, o meu pai não apoiava, a família, que era os pais da minha mãe, meus avós também não apoiavam, achava que minha mãe estava louca indo para uma profissão onde ela não ia ter um fixo, porque na lanchonete ela tinha um fixo muito baixo, mas era algo garantido. Certo. E aí aconteceu que minha mãe começou a trabalhar com isso, e o dinheiro que vinha através do plano de saúde era maior do que o que ela trabalhava na lanchonete. Mas por que você acha que as pessoas têm esse preconceito? Para a profissão de corretora de plano de saúde, que as pessoas acham que é uma profissão que não, a pessoa não consegue ter uma rentabilidade boa. O que você acha, no seu ponto de vista? Ó, o meu ponto de vista é o seguinte: primeiro, que a gente veio de uma classe muito baixa, Correto. né? E a classe baixa, desde antes, já não tinha plano de saúde. Então, como que eu vou acreditar que um ramo ele é rentável se nem a minha família não compra aquele produto, aquele serviço? Faz sentido, Então, faz sentido. esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que as pessoas de muitos anos atrás têm preconceito com vendedores. Com vendas. Então, Faz assim, sentido. quando você entra e fala assim, eu tô saindo de uma profissão, de um emprego fixo e vou virar vendedor, você já é descriminalizado. Independente de qual ramo de vendas que você vá, as pessoas já não botam muito crédito. É como se o vendedor, ele fosse aquele cara que não deu certo na vida e aí, de repente, virou vendedor. Então, eu acredito que a falta de credibilidade na profissão é essas duas questões, né? Minha mãe sofreu esse preconceito da família por conta disso. Entendi. Tá. E lá quando você estava panfletando, Isso. qual que foi a dificuldade? Como que era a sua rotina diária lá quando você começou? Porque assim, hoje é muito fácil você fazer a prospecção através da internet, certo? E fazer uma conversão de leads, que ainda muitos corretores ou profissionais da área de venda acham difícil. Agora, eu queria entender, na raiz, o que você fazia lá no dia a dia? Tá, então vamos lá. Iniciando a história. Quando eu era adolescente, bem novinha, minha mãe dava um bolão assim pra mim, que ela mandava a gráfica fazer e falava pra mim, ó, Natália, é o seguinte, você, às vezes ia eu, meu irmão e meu pai panfletar, tudo, ela soltava a gente na rua, a gente ia. Ou seja, ela contratou toda a família. Isso, ela colocou toda a família pra trabalhar. E ela falava o seguinte pra mim, ó, se algum cliente me ligar, porque assim, a gente deixava na caixinha do correio, Certo. o cliente via o telefone e ligava pra ela. E aí eu falava assim, ó, se o cliente ligar, eu vou te dar uma porcentagem dessa venda. E aí o que acontece? Todo dia que a gente ia panfletar, eu chegava e falava, mãe, alguém te ligou? Ela, calma, Natália, isso leva tempo, as pessoas não é assim. Você entrega hoje, a pessoa já liga. Aí eu falava assim, mãe... Não tinha taxa de conversão, Não então. não tinha parâmetro, não tinha salário, era só a vontade de querer vencer, né? Entendi. E a fé que ia dar certo. E aí, depois disso, eu fui ficando mais velha, minha mãe me levou para trabalhar com ela no escritório. E né? você tinha quantos anos? Eu comecei, na verdade, a panfletar com 14. Certo. E aí, com 16, ela me levou para o escritório. E aí, Tá. com 16, eu comecei a trabalhar no escritório. Aí Então, que- 16 anos você já vendia plano de saúde, no caso. Não, eu não comecei vendendo plano de saúde. Com 16 anos, eu fazia a captação dos clientes para ela via telefone lista. Porque tinha lista telefônica. Você fazia o outbound. Isso. Então, Tá. eu ficava ligando e perguntando se as pessoas tinham interesse. E como eu não sabia do produto em si, não sabia muita coisa, minha mãe falava assim, ó, Natália, quando o cliente falar que ele tem interesse, você passa o telefone para mim. Entendi. E aí, essa era a minha segurança. Eu falava, eu não sei nada, mas se o cliente tiver interesse, eu passo para minha mãe. Eu fazia isso. E aí, com o tempo, trabalhando no escritório, eu fui aprendendo, fui fazendo treinamento dentro da corretora e eu fui aprendendo os produtos, até que eu me senti segura de eu
começar a vender sozinha. Mas isso levou um tempo, né? Porque o cliente está ali na linha, ele começa a te perguntar. E aí, se você sabe, eu já sabia, eu já respondia. Eu não fazia o fechamento em si, mas eu respondia todas as dúvidas e quando chegava na mão da minha mãe, já chegava para fechar. Isso que você falou é interessante. Você falou que você fazia todos os treinamentos, correto? Correto. Tá. O treinamento, porque assim, o vendedor quer vender, ele não quer treinar. Então, todo ramo de área de vendas, a pessoa quer vender. E qual que é a importância que você acha na questão de treinamentos para o corretor ou para o vendedor ou para o profissional que trabalha com vendas? Tá, se a gente for falar em relação a produto, o treinamento, ele vai diferenciar o bom profissional do desesperado. E o cliente, ele percebe até na sua voz por telefone. Porque se você faz uma pergunta, o cliente faz uma pergunta para você e você detalha o produto que ele está te perguntando, então, eu quero saber sobre o produto da Mil. Eu sei tudo da Mil, todas as regras. O cliente, quando ele te ouvir, ele vai falar assim, esse cara, ele entende o que ele está falando. Então, ele percebe. Quando você é um cara que você não tem conhecimento, o que você tem que fazer na ligação? Você tem que dar um embromation, né? Eu vou verificar com a gestora, eu vou ver a informação. O cliente, inconsciente, ele não fala para você, mas ele pensa, talvez ele não seja tão bom quanto outro corretor que eu conversei, porque o outro corretor sabia tudo. Então, essa questão do treinamento, ela vai fazer você se destacar entre os outros. Isso sabe? é legal. Como podcast, a gente está fazendo um podcast para pessoas que estão começando do zero, independente da carreira dela. Então, a gente vai pegar pessoas que estão começando do zero. Se hoje você pudesse voltar ao tempo, a gente criou aqui, um cenário que tem uma máquina que voltasse a Natália no tempo. Tá. Eu vou voltar com 18 anos, né? Para não falar que teve trabalho escravo. Voltou com 18 anos de idade, certo? Com o conhecimento e know-how que você tem hoje. O que você faria no plano de saúde hoje, no passado, que você errou e que não cometeria os mesmos erros? No plano de saúde, eu me manteria bem mais focada. Porque, assim, um dos erros que eu cometi quando eu comecei a trabalhar muito nova no ramo é que eu queria ir para outras profissões. Só que não era o momento, primeiro, não era o momento de eu ir para essas outras profissões. E eu acabei me desfocando muito, porque o plano de saúde, ele praticamente mudou a nossa vida, né? Assim, sim. A profissão do plano de saúde. E eu estava novinha, com 18 anos, estudando. Com 18 anos, eu comecei minha faculdade de terapia capilar. E eu queria ir para esse ramo, né? Comecei a faculdade. Só que, assim, a faculdade que eu estava estudando ia me dar muito menos rentabilidade do que a profissão que eu estava. Então, eu tirava o plano de saúde como assim, é um trabalho, mas eu não quero ficar permanente, sabe? Se eu tivesse com 18 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria conquistado tudo que eu conquistei com você, eu teria conquistado muito mais cedo, muito mais nova, por falta de foco. Eu acho que eu seria muito mais focada em um único objetivo. Quando você fala em foco, você fala o quê? Disciplina? Ou não? Não, foco mesmo. Porque, assim, quando eu tô focada em um único objetivo, eu coloco todas as minhas energias nele. Se eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não consigo me dedicar a nada direito. Então, eu trabalhava com plano de saúde e sempre que eu precisava de dinheiro, eu sabia que ali ia sair mais. Certo. Só que aí eu estudava, vou fazer um estágio num salão de cabeleireiro. E aí saía, vou sair. Aí via que ganhava pouco, aí voltava para o plano de saúde. Então, quando eu era bem mais novinha, eu tive essa transição de, sabe, eu quero, não quero, quero, não quero. E aí, quando eu realmente foquei no plano de saúde, na profissão, foi que eu acabei engajando e deu certo, graças a Deus, né? Legal. Então, agora você falou uma coisa aqui que é um insight pra galera. Certo. Vamos lá. Então, a pessoa nova, né? Vamos lá, a gente voltou no tempo. Tá. Natália, 18 anos. Então, pelo que você tá me dizendo, que quando você fosse voltar ao tempo, você ia, focar no objetivo. Só que você não ia focar só no objetivo. Você ia focar no objetivo rentável. Porque tem muita gente que perde tempo
aonde não deve perder o tempo. E acaba que vai passando o tempo e a pessoa vai perdendo toda a vida e vai ver, poxa, eu não tive o resultado financeiro que eu gostaria. É nisso que você tá falando pra mim, então. Tipo, porque você focou no... Você queria trabalhar com um cabeleireiro, mas você viu que não era rentável e foi pro plano de saúde. E aí vai entrar numa questão aqui muito polêmica. Eu escolho uma profissão pelo sonho ou pela rentabilidade, no seu ponto de vista? Depende, número um, Ah, do tempo de vida que você tá. explica um pouco pra nós pro- aí. Porque vamos supor, eu casei muito nova no meu primeiro casamento, Certo. certo? Então, assim, o que aconteceu com o meu primeiro casamento? Eu já era cabeleireira, eu tinha saído da área do plano de saúde, deu uma escapadinha, igual eu falei pra você. Aham. E o que aconteceu? Eu tinha que ajudar em casa quase que 90% das contas, então eu precisava de dinheiro. Se você virasse pra mim e falasse assim, Natália, segue o seu sonho, eu ia mandar você a merda. Porque eu ia falar, peraí, mas tudo bem, eu quero seguir o meu sonho, que eu gostava da profissão de cabeleireiro, mas é o seguinte, eu preciso pagar meu aluguel. Entendi. Eu preciso pagar as contas da minha casa. Então, eu preciso de algo que me dê grana. E aí, foi que eu entrei de cabeça de novo no plano de saúde e eu falei, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Porque eu preciso de dinheiro, eu preciso mudar a minha vida. Então, essa questão do sonho, eu acho que ela pode estar linkada, sim, à rentabilidade de dinheiro, mas depende da fase que você esteja na sua vida. Se você está com 18 anos, você mora com seus pais, meu amigo, vai pro sonho que você quer. Entendeu? Você tem tempo. Agora, você é um pai de família, Certo. tem dois filhos pequenos, não tem dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem, não sabe como vai ficar as contas. Você tem que ir para uma área que dá dinheiro. Entendeu? Então, se você voltasse ao tempo, tivesse 18 anos de idade, você ia focar em uma profissão rentável, inicialmente, ou não? Rentável. Eu ia focar numa profissão rentável. Porque eu sempre fui uma pessoa, Jefferson, de querer conquistar as coisas rápido. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu quero tirar minha carta, quero comprar meu carro, eu preciso comprar minha casa. Eu sempre pensei assim, quero conquistar minhas coisas. Só que eu acho que eu atirei para tanto lado que a solução estava bem na minha frente e eu não via, sabe? E se eu voltasse com 18 anos, com certeza isso era uma coisa que eu iria... Porque, assim, plano de saúde, vendas, precisa de dedicação. Igual a gente falou de treinamento. Isso. Precisa de dedicação, precisa de treinamento, precisa de foco. Eu tenho que chegar lá e não posso chegar lá no escritório e falar assim, eu vou passar meu dia. Não. Quando você precisa vencer, que você fala assim, tem um filho lá, tem um aluguel atrasado para mim pagar, você chega de manhã, eu chegava de manhã no escritório, eu pensava, hoje eu vou tirar umas 3 vendas daqui. Eu já chegava com isso. Eu chegava na minha mãe e falava assim, mãe, quantos clientes você quer hoje? Hoje eu vou tirar umas vendas boas daqui. Ela, isso, Natália, vamos trabalhar. E eu ficava com esse foco, porque eu sabia que para mim conseguir as coisas, eu ia ter que trabalhar o dobro, porque eu tinha aluguel para pagar, eu tinha casa para sustentar. Então, assim, eu acho que uma das maiores motivações que a gente tem é a necessidade. Não existe motivação maior do que a sua necessidade. Então, pelo que você tá falando pra mim, por exemplo, a pessoa ela localiza algo rentável. Então, a pessoa começou do zero. Sim. A gente tá dando exemplo aqui de corretora, que é mais na nossa realidade, né? Mas, por exemplo, a pessoa procura uma profissão que realmente ela vai conseguir pagar as contas do dia a dia, né? Deixar a família ali confortável. E posterior, ela procurar um sonho dela. Pode ser que os dois sejam o mesmo. Pode acontecer. Às vezes, porque assim, eu acredito que o sonho também ele é muito ligado ao sucesso, né? Então, vamos supor, eu entrei no plano de saúde querendo ir para outras áreas, depois eu voltei. Certo. Quando eu me foquei e eu comecei a realmente conquistar as coisas com o plano de saúde, eu percebi o seguinte, eu quero mais, eu quero melhorar, eu quero crescer nessa área, nesse ramo. Então, eu acho que pode ser que o seu sonho também esteja ligado ao lado financeiro. Aí você fala, mas e se você ficasse no plano de saúde e depois quisesse sair, né? Poderia acontecer também, mas aí o meu financeiro já estaria estabilizado e aí eu iria por um sonho meu, que eu também não acho errado. Eu acho que
nós temos ciclos na vida. A gente estava até conversando isso, né? Sim, sim. A gente tem ciclos na vida. E às vezes o seu ciclo naquela profissão se encerrou, você vai para outra. Mas, assim, eu acredito muito que a necessidade do momento, você tem que pensar na necessidade que você está vivendo no momento para você poder direcionar o que você vai fazer da sua vida. Pode ser que não seja a longo prazo, mas momentaneamente você tem que saber. Se você tiver uma necessidade muito latente ali para suprir. Entendi. E no seu ponto de vista hoje, com todo o know-how de conhecimento, você voltou o tempo, você é um corretor iniciante de plano de saúde, certo? Tá, certo. Sentou lá na cadeira de uma corretora. O que você acha que um vendedor, corretor novato precisa ter para ele poder trazer resultados financeiros? Porque na grande maioria eles trabalham por comissão. No seu ponto de vista, o que o cara precisa para ele poder vencer e trazer os resultados esperados aí por ele, para ele não se decepcionar, né? Tá. E também ele trazer o resultado favorável para a corretora, para a empresa em si. O que você acha que esse corretor tem que ter? Esse iniciante. Tá, vamos lá. Eu, com 18 anos, se eu fosse aconselhar alguém ou voltasse no tempo, eu acho que o primeiro requisito para você ser uma pessoa de sucesso, mesmo iniciando na carreira de corretagem de plano de saúde, é você saber ouvir o não e, assim, igual a gente fala lá na corretora, não levar pro coração. Certo. Porque se todo não, ou toda vez que o cliente falar para você, você investiu tempo e energia, o cliente falar que não vai fechar, e você ficar com aquela expectativa e depois a expectativa morrer e você desanimar, você não vai conseguir sobreviver nesse ramo. Para você sobreviver com vendas, com plano de saúde, você tem que ser aquele cara que é sabe o cara do próximo? Certo. É esse cara. Eu liguei para 30, 29 falou não. Se eu parar no 10, eu não vou conseguir chegar. Às vezes o sim tá no 30. E aí eu parei no 10. Então eu acho que a primeira coisa que eu preciso ter para eu ter sucesso sendo iniciante é essa resiliência do não, sabe? De ter aquela coisa de 100 ligações, 50 ligações e tá ali. Porque eu já vi muita gente sem conhecimento, sem muito conhecimento, vendendo mais do que aquela pessoa que tem um conhecimento super técnico. Por essa resiliência. Você falou uma coisa que eu lembro. Lembra quando a gente começou a trabalhar, né? E a gente ia lá na corretora lá de Santo André, né? E, cara, tinha um cara que ficava no telefone lá... 1 milhão ligando, lembra? Lembro. Falei, nossa, Natália, isso aí... Cara, e o cara não era jovem, não, gente. Ou um cara mais de idade, mas com vontade de vencer. Então, pelo que você tá me falando, você falou um negócio que eu achei muito legal aqui. Então, por exemplo, às vezes o cara fez 29 ligações. De repente, a 30 é o cara que vai... O cara que quer resolver o problema dele. Isso. E o cara para no 29. Então, tipo... Então, você começasse do zero. Você é um corretor iniciante, entrar, então você ia ter essa fome de vencer. Uhum. De captar clientes e ir pra cima. Eu tô entendendo, é isso? Isso. Tá. E qual agora... Aí, beleza. A gente passou na história, você panfletou, você começou a trabalhar com o ramo de plano de saúde, foi para ramo... Você também intermediou a questão do cabeleireiro. E aí, posterior, você trabalhou um tempo como cabeleireira? E como que foi essa trajetória? Porque assim, você começou de novo uma profissão do zero. Foi. E como que foi essa experiência? E você tem uma experiência que eu acho legal você compartilhar. Você falou que teve um local que te tratou mal, mas que, apesar da forma tratativa que não foi tão legal pra você, você aprendeu muito com isso. Não sei se você consegue compartilhar esse conteúdo aí com a galera. Uhum. Não, sim. Quando eu comecei nessa profissão de cabeleireira, eu trabalhei muito como auxiliar antes de fazer o meu curso e, de fato, me formar cabeleireira, né? E eu trabalhei muito auxiliando o cabeleireiro nas funções que ele fazia. Então, ele ia cortar, eu lavava o cabelo, né? Ele ia fazer uma escova, eu preparava a cliente na cadeira. E, assim, teve um salão que eu era bem novinha, né? Tinha 17 para 18 anos. E eu estava fazendo esses paralelos que eu fazia. E aí eu lembro que o cliente falou assim, no salão que eu trabalhava, eles tinham
um protocolo com o cliente que na hora antes do cliente lavar, era um cliente homem, antes do cliente lavar o cabelo, a gente tinha, os auxiliares tinham que fazer uma massagem capilar na cabeça desse cliente, Chique, bem exclusivo, era um não tem o salão cabelo. de alto nível. A gente tinha que fazer uma massagem, depois terminar de lavar a cabeça dele e colocar ele na cadeira para o cabeleireiro cortar. Certo. Aí eu preparei o cliente, tratei o cliente super bem, porque eu sempre tive isso de fazer o meu melhor em qualquer coisa que fosse. E aí, a hora que eu sentei, o cliente falou bem assim pro cabeleireiro: Nossa, ela é muito boa. Ela também corta cabelo? Certo. Aí o cabeleireiro respondeu baixo, mas como a minha audição é ótima, né? Do Homem-Aranha? Do Homem-Aranha, o que aconteceu? Eu ouvi ele falando pro cliente: essa daí não corta nem papel. Então, foi algo que... Nossa, pesado, hein? Foi algo que eu ouvi e que... E você acha que esse feedback... Vamos colocar aqui no... Hoje a gente tem uma empresa, certo? Certo. Você acha que esse feedback é um feedback... Mas ele falou na frente de todo mundo ou não? Não, ele falou pro cliente. Porque Certo. o cliente veio me dar um elogio, né? Falando que eu... Entendi. Que não tudo... foi um feedback, então foi, na verdade, ele quis te humilhar. Sim, mas ele não quis que eu ouvisse, porque ele falou baixo pro cliente Entendi. ouvir. Mas eu estava do lado, eu acabei ouvindo. Entendi. Entendeu? Bacana. Beleza. Aí você teve essa experiência. E você acha que a pessoa trabalhar em outros segmentos auxilia a pessoa ser alta performance em algo que ela faz na vida? Com certeza. No meu caso, por exemplo, porque o que essas experiências me trouxeram de bom? Né? Porque até as coisas ruins trazem coisas boas. Eu acho que nesse caso, quando eu ia trabalhar nos salões das pessoas e eu via como acontecia esse tipo de situação, no caso, eu pensei assim, eu quero trabalhar para mim. Eu não quero trabalhar para os outros. Certo. Então, assim, quando eu comecei a passar por esses salões onde eu era humilhada, eu vi uma forte necessidade de falar: eu quero trabalhar para mim, eu não quero depender de ninguém. E quando você é um corretor de plano de saúde, você trabalha para você mesmo, você é autônomo. Mesmo que você seja autônomo na corretora de outra pessoa, mas você faz o seu salário, consequentemente você faz o seu horário. Você já trabalhou em outras empresas, correto? Correto. Você acha que é muito diferente você trabalhar numa corretora do que trabalhar numa empresa CLT, por exemplo? Nossa. É? Não tem comparação, é muito diferente. Primeiro que o CLT começa com horário, entrada e saída. Certo. E a corretagem não tem essa de horário. A corretagem, como qualquer outro autônomo, você é movido ali pela sua vontade de vencer. Então, se você entrou lá no escritório às 8h30, 9 horas da manhã, e deu 5 horas, o cliente que vai fechar uma proposta altíssima fala: me liga às 7, você vai ficar no escritório até às 7, esperando dar o horário do cliente, porque você quer fechar a venda. Então, assim, não tem nada a ver. Você trabalha muito mais pelo resultado do que por aquele compromisso de bater o cartão. Isso daí é um fato. Mesmo que você seja uma pessoa de resultado, Certo. dê o seu horário, tchau e bem, essa pessoa vai embora. Você acha que a cultura mental de quem é CLT e PJ, existe uma grande diferença ou não no seu conceito? Eu acredito que sim, por algumas experiências que eu já tive, com certeza. Eu acredito também muito que vai da própria pessoa isso. Porque, assim, igual eu falei pra você, eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu faço, eu gosto de fazer com excelência. Mesmo nos empregos que eu passei, que eu trabalhei só em uma empresa que eu fui CLT, eu tinha muitas notas boas dos meus atendimentos, porque eu queria sempre fazer o meu melhor. Só que quando você trabalha com uma motivação de você fala assim: agora depende de mim. Certo. Se chegar final de mês, eu não tiver salário, a culpa não é do dono da empresa, a culpa é minha. Eu trabalhei pouco, eu não me esforcei o suficiente, eu não treinei o suficiente, então a culpa é minha. Então, assim, parece que a chavinha na cabeça vira, sabe? E aí é como se alguém te falasse assim: ó, Jefferson, agora eu estou te dando a chave do poder. O poder de você ganhar mais, o poder de você trabalhar mais. Também essa chave te dá o poder de você trabalhar menos, de você ganhar menos. Certo. E aí você vai decidir o que você vai fazer com esse poder que te deram na mão. Por isso que eu falo que nem todo mundo está apto para ter essa chave desse poder do autônomo ou do empresário. Isso é legal, porque
você é CPJ, não tem nada a ver de ser CLT. A Sim. pressão psicológica... Lógico, os ganhos podem ser muito maiores, mas a pressão psicológica que a pessoa tem é muito maior. Então, a pessoa ela tem que entrar com a visão, pegando esse gancho que você tá falando, que é o seguinte, eu vou trabalhar muito para ganhar muito. Só que eu vou trabalhar muito. O problema é que a pessoa só fica assim, não, eu quero ganhar muito sem trabalhar. Isso aí não existe. Ou eu trabalho e ganho dinheiro, ou não dá para fazer vice-versa. E na corretagem, o bacana é que é democrático. A pessoa vai, entrega, ela tem o resultado. E agora eu quero entrar no tema, beleza, então você tem uma formação e tal. E agora um tema que eu acho interessante. Hoje na nossa equipe lá, todos, exceto a galera nova, foram treinados por você. Certo. E os meninos são alta performance, certo? O que você acha que uma pessoa no nosso segmento precisa ser treinada diariamente? Pelo um gestor comercial, coordenador? Olha, eu acredito muito na questão de atendimento, assim, para mim, principal é acompanhamento de ligação. Certo. Isso daí, para mim, é número 1. Desde que eu pegava a pessoa para treinar, que eu separo a pessoa, né, e levo para nossa sala de reunião, a gente começa a fazer os treinamentos, eu sempre tinha o costume de, você vai ligar para o cliente, as orientações são essas, e eu sempre fazia a pessoa ligar no Viva Voz, porque geralmente eu treino em equipe, né, eu pego uma equipe nova, eu começo a treinar, e aí eu colocava essa pessoa para ligar, quando essa pessoa ligava, todo mundo ouvia a ligação para aprender o erro e o acerto. E eu sempre acreditei que essa questão de você escutar a ligação, ver a conversa no WhatsApp para ver se está tendo conexão com o cliente, para mim, acho que é uma das coisas mais importantes. Ó, você falou um negócio que eu acho bem interessante. Porque hoje, por exemplo, na corretora, a gente tem diversos recursos, certo? Certo. Então, hoje a gente tem discadora, tem ferramenta para lá. Essa é uma situação. Uhum. Só que tem muito corretor que... Cara, os corretores só têm o celular e a vontade de vencer. Beleza? Não tem nenhum CRM implantado. Nossa, a gente tava até conversando, é um absurdo. Porque a bússola do vendedor é o CRM, certo? Se fosse fazer um passo a passo, a galera... Você pegou a equipe lá, você não tinha ferramentas. Quando a gente começou a empresa, a gente não tinha know-how, não tinha conhecimento, não tinha dinheiro, não tinha grana para treinar a galera. O que você faria assim, passo a passo, Gerson? Tipo assim, resumidamente, passo a passo para a galera que não tem recurso aplicar lá na empresa deles de processos de vendas na área da corretagem, nem plano de saúde. O que você faria? Como passo a passo. supervisor, você fala? Isso, como supervisor. Tipo assim, peguei uma equipe, Pegou a preciso equipe, você não tem performar. recurso. Você não tem recurso. Tipo, é muito fácil você ter recurso e fazer as pessoas performar. É mais fácil, não tô dizendo que é fácil. Mas sem recurso nenhum, é mais complicado. Nossa, é muito mais. O que você acha, hoje, pelo seu know-how de conhecimento, o que você faria com uma equipe só com o celular e a vontade de vencer? E o notebook? Foi que a gente começou na sala de casa. Eu sempre pensava assim, eu vou ficar com essa pessoa como se fosse um carrapato, até ela aprender como eu vendo. Legal, legal. Entendeu? Então, por exemplo, vamos lá, o passo a passo. A pessoa chegou na empresa, eu fazia o treinamento da apostila para ela ter uma base, porque o cliente ia perguntar o que é vigência, o que é... Ele não ia saber nada, então eu passava um conhecimento raso, pelo menos o básico ali. E aí, eu passei por várias fases de treinamento, porque eu treinava as pessoas e eu via que muita gente ficava assim, olhando assim, sabe, para mim. E aí, eu treinando as pessoas, pensava assim, será que ele tá absorvendo o conteúdo ou será que não tá? E aí eu usava uma técnica que eu uso até hoje. Essa técnica é poderosa. Essa técnica pega eu direto. Pega todo mundo direto. A técnica é o seguinte, eu explico pra você um assunto e aí depois eu pergunto, você entendeu? Aí você vai responder pra mim, não, Natália, eu entendi. Então explica pra mim o que você entendeu. Essa é a pior. Porque se a pessoa não tá prestando atenção, a pessoa fala, eu não entendi, repete. Exatamente. Aí você vê que a pessoa tá no mundo de Nárnia. Exatamente. Então, assim, por que eu falo isso? Porque um dos erros que eu cometia era, ficava 1 hora fazendo um treinamento de conteúdo. Certo. Quando eu colocava o abençoado no telefone, o cliente fazia as perguntas, ele não sabia nada. Eu falava, gente, eu expliquei por 1 hora, ele não absorveu nada. Aí eu comecei a usar essa técnica para ver se realmente a pessoa estava absorvendo.
Porque se ela não estivesse absorvendo, eu ia conseguir pegar o engajamento dela em aprender o conteúdo e ficar na empresa. Porque você concorda comigo? Você pega uma pessoa do zero. Certo. Ela não sabe nada do plano de saúde. Você começa a passar o conteúdo. Se ela não tá preocupada em anotar, em absorver, em estudar na casa dela, e você tem que toda hora ficar repassando o mesmo conteúdo, isso ela só tá te dando um sinal. Que ela não tá... Tá sem interesse. Sem interesse. Entendi. Ela tá ali esperando o tempo passar, ela tá ali esperando, sabe, a hora passar pro dia seguinte, ela ganhar o dia dela de novo. Entendeu? Então, isso foi uma das coisas que eu peguei no treinamento. Então, eu passava o conteúdo, usava muito essa técnica de perguntar, sempre perguntar sobre o conteúdo para ver o entendimento da pessoa. E depois eu colocava a pessoa no telefone. Pegava uma lista fria e colocava a pessoa no telefone. E aí, eu ficava do lado dela. Eu não deixava ela ligar sem estar do meu lado. Tá, você vai ligar para o cliente. E aí, o cliente você vai pegar as informações, que é a idade, região, que é aquela... né? Aquela primeira informação. É o script de qualificação, né? Isso, script de qualificação. E aí, você pegou as informações, aí ok. Agora, aí você vai parar aqui do meu lado, a gente vai fazer as cotações juntos. A gente faz as cotações e envia. Enviou a cotação, tá. Aí, no retorno, eu vou estar do seu lado. Porque eu quero ver se você tá respondendo certo. Entendi. E aí, eu fazia isso. Por que que eu ficava assim? Eu trabalhava muito. Eu ficava até o cara vender. Se precisasse, ele travasse, eu falava, passa pra mim. E aí, eu passava e o cliente falava comigo. Mas por que que eu tinha essa atitude emergencial, digamos assim? Porque quando a gente começou a nossa empresa, eu tinha que fazer dar certo. Eu tinha que fazer aquelas pessoas venderem. Então, a pessoa começava a vender... E aí, ela entrava nova, eu lembro que a gente sentava e conversava, você falava assim, Natália, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Você tem que fazer essa pessoa vender, não tem dinheiro. E aí, eu pensava assim, eu tenho que fazer essa pessoa vender. Então, ia passando os dias, tipo, completava uma semana, eu colocava na minha mente a meta. Em uma semana, ela tem que ter pelo menos 2 contratos engatilhados ou fechados. Então, eu colocava isso na minha cabeça. E aí, com isso, eu fui treinando as pessoas e as pessoas foram ficando boas. Mas, assim, foi um trabalho desgastante, gratificante, mas desgastante, por falta de ferramenta. Certo. Porque, por exemplo, é muito mais fácil, igual hoje a gente tem o processo, né, que você implementou na empresa, de escutar a ligação e lá da sua sala você está escutando a ligação do seu vendedor, depois é você muito mais fácil. só dá o feedback. Agora, imagina se você tivesse que ficar do lado dele tentando ouvir tudo, colocar essa ligação no Viva Voz. Mas, igual, tem muito corretor que vai acompanhar a gente aqui, ele não tem essas ferramentas. Certo. Então, você, corretor, que não tem as ferramentas, essas dicas aqui valem ouro. Porque você tem que acompanhar uma ligação. Pelo menos de 1 a 5 ligações. O vendedor, quanto mais novo, mais você tem que acompanhar o profissional. Sim, porque... Não adianta pegar o profissional, isso aí que muito gestor falha. O gestor acha o seguinte, que um milagre, vai cair um milagre, vai tocar uma trombeta e o cara vai bater a meta. Até hoje eu não vi milagre para salvar vendedor. Entendeu? Então, o bom gestor, ele tem que entender o seguinte, eu tenho que acompanhar o vendedor quanto mais júnior, mais acompanhamento, mais sênior, menos acompanhamento. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Já teve algum corretor que você falou assim, cara, esse é o Neymar. É o cara, é o Cristiano Ronaldo do meu time. Uhum. Botou uma fé e não deu certo? Ah, vários, né? Mas teve algum vários que você se recorda assim? Uhum. Ou não? É porque assim, ó, treinando pessoas, o que eu entendi? Que as pessoas, elas têm fases, sabe? Certo. Então, por exemplo, você contrata a pessoa. Na entrevista, ela fala, ela se expressa, porque ela quer o emprego. Então, ela se vende. Você fala, essa pessoa vai entrar, ela vai arrebentar. Porque o mais difícil é a comunicação. E a pessoa é super comunicativa. Ela cria amizade com todo mundo, ela vai criar amizade com o cliente, então vai ser super fácil. Aí, quando eu colocava a pessoa no telefone, a pessoa se retraía, parecia que se encolhia. Fala, meu Deus, cadê aquela pessoa da entrevista? Fugiu. Então, assim, tem essa questão... Esse site é bom pra galera que pegou. Porque, assim, ó, hoje, o que a Natália falou aqui é muito interessante. Hoje, o que acontece? A gente pega a pessoa, faz todo... A gente já tem uma persona, tudo certinho. A gente coloca a pessoa primeiro no telefone. Porque foi um erro no passado. Foi um erro. A gente treinava a pessoa, ficava um mês pra... Ah, não, a pessoa... E botava uma fé na pessoa.
Só que aquela pessoa não desenvolvia o básico de falar com pessoas. Que eu acho que é uma problemática da nossa geração. Porque tudo, com a tecnologia, eu acho que é maravilhosa a tecnologia. O problema da tecnologia é o seguinte, afastar a pessoa da comunicação mínima. Então, eu tenho que falar com a pessoa, conversar com a pessoa via telefone, é uma dificuldade extrema para essa nova geração. Coisa que no passado, você pegava uma ficha telefônica, ia pro orelhão, ligava na casa do pai da namorada, né? Aí você conversava com o pai atendia, você desligava, esperava a esperança da menina atender para você conversar. Então, essa é uma problemática. E aí eu vou te perguntar, diante disso, então você não se recorda nenhum caso, tipo, de uma pessoa falando, nossa, ia virar e não virou. E por que você acha, por exemplo, uma pessoa promissora, que você acha que ela vai virar e ela não vira como vendedor? E quais gatilhos você pega para ser o mais rápido, para não gastar muito tempo com aquela pessoa? Então, vamos lá. Igual eu expliquei, tem essa fase inicial, que a pessoa, logo no início, ela... Certo. Né, no telefone, aí você já não tem o que fazer, ou você dá um feedback, ela melhora, ou você demite, né? A gente tem que entender a situação. E tem a fase daquela pessoa que você fala, meu, essa pessoa vai dar certo. Você passa o conteúdo, ela sabe tudo. Ela super conversa com o cliente, mas tem uma coisa que você sempre fala e é real. Quando você pega alguém para treinar, você pega. A pessoa, Jefferson, ela pode ter tudo, mas se ela não tiver energia... Se ela não tem... E tem muita não dá gente pra empurrar, né, cara? Que você olha, você fala assim, é um potencial. Nossa, é um mega potencial. Eu poderia falar das pessoas que eu lembro aqui, mas eu não vou expor a pessoa. Mas assim, tem várias. Não precisa falar nome, mas assim, eu acho que o que é legal aqui pra passar de conteúdo pra galera é o cara que tem uma empresa, seja o segmento de vendas que for, e o cara tá lá perdendo tempo com o cara na fé e esperança. Pior ainda quando o cara é CLT, que pela regra da CLT, você tem que ficar com o cara 45 prorrogando por mais 45. Ainda mais quando você tá apertado financeiramente, e né? ainda mais quando você tá iniciando o negócio. Tem muito corretor que tá muito interessado em mudar a vida. E o cara, a única esperança que ele vê, puta, eu vou tentar tudo. Existe algo que você pega qualquer pessoa, quando você tá treinando, você pega qualquer um, para saber se a pessoa tá engajada a conseguir vencer ali no seu negócio, porque quando você tá iniciando uma corretora ou iniciando uma empresa, você precisa de pessoas que sejam lutadoras como você. Certo. Você precisa ter índices e acompanhar esses índices. Então, uma das coisas que eu fazia, por exemplo, quando eu treinava o pessoal, era colocar índice de ligações. Então, eu falava assim para eles, tem que ter, no mínimo, um exemplo, tá? 40 ligações, 50 ligações, mínimo dia. E o que acontece? Eu preciso acompanhar essa pessoa, se ela tá fazendo aquelas 50 ligações, 20 retorno, não sei quantas cotações. Geralmente, aquela pessoa que você botou muita fé e ela não... pode olhar os índices que ela não tá entregando. É batata. Ela entrega num dia que você tá lá do lado dela, no dia que você se afasta, ela cai de novo. Então, assim, a pessoa que tem energia, Jefferson, ela não faz o que você pediu. Ela faz muito mais. Você fala assim, eu quero 50 ligações, ela faz 60. Eu quero que você mande 10 cotações, ela manda 15. Mesmo que ela fique para mais do horário. Porque essa energia. Eu vi muita gente que, igual eu falei para você, a pessoa super se comunicava bem com o cliente, tinha o conhecimento do nosso produto. Eu só falava, caramba, a pessoa tem conhecimento, se comunica bem, eu dou lead, ela não vende? O que está acontecendo? Eu acho que isso é um impasse de... A maioria das corretoras. Quando está iniciando, você não sabe como lidar. Mas o que tem de errado com essa pessoa? Todo mundo se pergunta, né? O que tem de errado com essa pessoa? E aí, quando você começa a colocar índices e você acompanha diariamente, aí você começa a achar os buracos, onde que está o erro nesse treinamento. Entendi. E como gestora, qual que foi a decisão mais difícil que você tomou na sua carreira como gestora na corretora? Olha, a decisão mais difícil que eu tomei foi ter que demitir pessoas que eu gostava. Gostava como pessoa. Certo. Porque, assim, na empresa não tem como. Você cria laços com as pessoas, né? Independente se você é dono ou se você é gestor. E quando você está em uma empresa, você tem que visar mais o resultado do que o relacionamento que você tem com a pessoa.
Então, uma das coisas mais difíceis que eu tinha que fazer na empresa era demitir pessoas que não geravam resultado. E, às vezes, eu gostava muito da pessoa. E aí, às vezes, a gente até brincava, eu falava assim, Jefferson, demite fulano pra mim, eu não quero demitir, não. Aí você falava, Natália, é o seu setor, você que tem que demitir. Mas é porque eu pegava afinidade, eu gostava demais da pessoa. Então, assim, foi uma das coisas que eu tive que romper quando a gente abriu a empresa e a gente precisava dar certo. Porque quando eu pensava assim, eu preciso demitir, porque senão eu vou usar as minhas vendas para pagar o salário de uma pessoa que não está performando. Certo. Eu deixo de colocar alguém que vai super performar para deixar essa pessoa improdutiva, sem resultado aqui. Ela está ocupando o lugar de uma pessoa que vai gerar resultado. Eu não posso deixar ela aqui. E, às vezes, a demissão não é bom só para a nossa empresa, é bom para a própria pessoa. Porque ela aceita o emprego e ela se vende muito, assim, muito qualificada para nós, né? Pela necessidade de querer o emprego. E aí, quando ela começa a trabalhar, principalmente na área de vendas, ela fala, poxa, eu não gosto disso. Eu não gosto de pessoas, eu não gosto de relacionamento. E ela vai ficando e vai empurrando com a barriga porque tem um salário ali. E quando você demite aquela pessoa, você está dando uma oportunidade para ela procurar algo que ela goste. É tanto que tem muita gente que eu fiz entrevista e quando você fala assim, é área de vendas, a pessoa fala, não quero. Por que ela fala não quero? Porque com certeza ela já passou pela área de vendas e ela viu que ela não gostava daquilo. Então, assim, quando você demite alguém que não está tendo resultado, muitas vezes está fazendo um favor, porque nem a pessoa sabe que ela não gosta daquilo. E aí você entra num detalhe que eu acho importante. O cara começa o negócio, pouco caixa. Tá. Aí tem um cara, uma pessoa que entra lá só pelo salário básico, para sobrevivência. E esse cara fica enrolando lá. E aí você fala uma coisa que eu acho muito interessante, dá uma ênfase, é o seguinte, cara, você colocou o cara lá no seu setor de vendas, olha as atividades que o cara faz. Porque o cara pode falar, eu sou excelente vendedor, mas o cara, ele não entrega as metas, ele não entrega as cotações diárias, ele não entrega o que tem que ser entregue. Cara, esse cara, ele tá mentindo na sua cara. Tá mesmo. Só que, se você não conseguir realmente analisar os dados e ter a perfeição do que o cara tá fazendo, você vai perder muito tempo com o cara. Então, isso que você falou, se o corretor escutou o podcast até agora, escutou só isso que você falou, já dá pra mudar a chave dele, certo? A chave de performance dele. E hoje, Natália, qual que é o perfil ideal de corretor que você acha que dá certo no seu ponto de vista, sabe? Que dá mais certo. Bom, lá na empresa, a gente tem uns perfis que a gente tem certa preferência. É claro que nós somos seres humanos, sempre vai ter alguém que é fora da curva. Que você fala assim, meu Deus, não tem nada a ver e a pessoa tá dando certo. Acontece, mas é Certo. mais difícil. Eu acho que para mim foi um romper, assim, quando a gente começou a estudar o DISC na empresa. Legal. Foi um romper. Explica pro pessoal o que é DISC, porque eu tenho certeza que muito corretor não sabe nem. Falou, o que é DISC? Ela tá falando de disquete. Olha, eu falo pra você, se você não quer errar na contratação, pelo amor de Deus, estuda DISC. Você precisa estudar perfil comportamental. Bacana. Porque só a pessoa ser falante, isso não qualifica ela para ser um bom vendedor. Certo. Né? Então, assim, o DISC, você começa a entender, por exemplo, o D é de dominante, o I é de influente, o C é conscienciosidade, né? Isso, acho que é isso. E o influente, dominante, conscienciosidade... O dominante, influente, aí tem o analítico e tem o estável. Isso, e o estável. Então, assim, quando você entende desses perfis, igual lá na nossa empresa, o estável é o perfil ideal para não ficar na venda. Porque o estável, ele é o cara que ele é muito assim, ele é muito empático, né? É um perfil muito interessante, só que não tá em busca do resultado. Isso. Então, assim, você pega uma pessoa... É muito difícil, pode acontecer de dar certo, né? Mas em teoria não acontece. Acontece quando a pessoa ela passa por uma adaptação do seu perfil. Que Certo. aconteceu já na nossa empresa. A pessoa tem um perfil mais puxado para o estável, e aí, devido à necessidade de gerar resultado, ela começa a virar um leão. E Certo. começa a virar um perfil mais dominante, mais influente. Então, assim, você tem duas opções. Só que, assim, você contratar alguém que não é o perfil e você fazer a adaptação dessa pessoa, primeiro que ela vai ter que querer passar por essa adaptação, que muita gente não quer. Você acha que todo mundo quer vencer, Natália?
Eu acho que todo mundo quer resultado, mas nem todo mundo quer ter o trabalho que vai ter para chegar nesse resultado. Eu acho que, por você perguntar assim para mim, Natália, todo mundo quer ter uma casa própria? Todo mundo. Eu não conheço ninguém que não queira ter. Certo. Mas quando você fala para essa pessoa o caminho que ela vai ter que trilhar para ela poder conquistar, 80% dá um passo para trás. Fala, não, trabalhar de sábado, Jefferson? Ah, não vou não. Mas você não quer a sua casa própria, você tem que trabalhar. Não, sábado para mim não dá. Sábado eu tenho compromisso. Ó, você vai ter que ficar até mais... Não, até mais tarde também não dá. Eu tenho minhas coisas para... Então, assim, as pessoas, Legal. elas querem um resultado, mas elas não querem trilhar o caminho para poder chegar lá, entendeu? Então, é isso que eu vejo. Acho que todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço. Você acha que é a minoria das pessoas que querem vencer real na vida? Vencer em que sentido? No sentido Financeiro? financeiro. Eu ainda entro nessa tecla. Eu acho que todo mundo quer o resultado, mas, assim, nem todo mundo quer, sabe, pagar esse preço. Então é um percentual pequeno das pessoas que querem mudar de vida. pagar o preço. Quer mudar de vida e quer ir pra cima e vencer. Aí existe uma tese, por que eu tô perguntando isso? Porque assim, para pensar, você criou uma empresa, independente do segmento. Aí você fala assim, ó, o que você pensa? Cara, eu tenho empresa, é rentável, vou trazer uma galera. Certo. Show, acabou. Sucesso, financeiro total. Aí você percebe que é um percentual muito pequeno de pessoas que querem mudar realmente de vida. Entendi. Isso foi... Olha, eu vou falar, isso daí foi um erro clássico que eu cometi, eu e você, nós cometemos. Certo. Porque eu tinha uma lógica na minha cabeça. Minha lógica era a seguinte: eu vou contratar pessoas que estão muito necessitadas financeiramente, porque o plano de saúde é uma área que dá muita grana e a pessoa vai transformar a vida dela como eu transformei a minha. Então, eu comecei a empresa, eu e você, com esse pensamento. E aí, o que eu fazia? Eu contratava as pessoas pela necessidade. Essa era a primeira coisa que eu já tinha na minha mente. Eu perguntava pra pessoa, você tem filho pequeno? Tenho. Mora de aluguel? Moro. Aí eu falava, esse daí vai querer. Eu pensava assim, esse daí vai querer. É sucesso. Porque eu quis, quando eu tava na situação mais difícil, igual a gente morava em 2 cômodos, o que eu mais queria era vencer. Então, eu falava assim, todo mundo vai ter o mesmo pensamento que eu. Só que, olha que loucura. Eu comecei a ver um resultado reverso. Eu comecei a ver vendedores meus, isso eu tô falando de uma equipe minha, tá? Certo. Comecei a ver vendedores meus que moravam com os pais, que era solteiro, venderem muito mais, ficarem mais tempo na empresa trabalhando, do que outros vendedores que eram casados, tinha filho pequeno e tinha uma situação financeira muito menor do que o outro. Olha que loucura. Eu falava assim, ué, mas essa conta não tá batendo. A pessoa que precisa mais trabalha menos e a que precisa menos trabalha mais. Você acha que é uma questão de educação familiar da pessoa? Com certeza, sem dúvida. Porque, assim, se eu estou habituada a um padrão de vida, tá? Vou dar um exemplo, assim, simples, para você entender. Se eu estou habituada a comer arroz, feijão e ovo todos os dias, e eu ganho um salário que me proporciona comer arroz, feijão e ovo todos os dias, o que eu receber que me proporciona isso já vai ser o suficiente. Para você quebrar essa barreira é muito difícil. A pessoa fala, eu sempre comi isso, para mim tá bom. Agora, se você tem uma educação familiar onde os seus pais, eles falam assim para você, olha, filho, você pode conquistar muito mais. A gente tá comendo ovo hoje, mas se você quiser, você pode comer camarão, você pode comer as melhores comidas e ir nos melhores restaurantes. Isso é bem legal que você tá falando. Isso aí é bem legal. Então, assim... O ambiente modifica o ser humano. Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, aí que é legal, ó. Aí vai entrar na questão, aí você pega tudo. Se o ambiente influenciar a pessoa a vencer, o ambiente vai influenciar essa pessoa também na sua empresa. Com certeza. Porque, se por exemplo, cara, se na vida dela lá ninguém é voltado ao resultado, tá, poxa, aquela vida tá boa, eu não quero nada, cara. Você lembra já de vários velho. vendedores que a gente contratava? E o vendedor super engajado, tinha super potencial. Na primeira semana já dava resultado. Certo. A gente ofereceu a vaga de autônomo, porque é a vaga que mais tem um salário maior na Rentável. empresa, certo? E a pessoa vinha para nós e falava que estava saindo da empresa porque os pais ou porque é o familiar que mora com aquela pessoa
achava que não ia dar certo, que não ia ser bom, que ele ia ter que ir para um Por causa do emprego CLT. ambiente. Porque o ambiente... Porque, assim, se eu chego em você e falo assim, Jefferson, é o seguinte, eu tô te oferecendo uma vaga de CLT que você vai ganhar R$2.000. E eu tô te oferecendo uma vaga no autônomo que você vai ganhar você pode ganhar 5 mil mais 10, 15, é sem limite o seu ganho. E aí você começa a trabalhar, você começa a vender, só que aí tem alguém lá na sua casa que fala assim, não, Jefferson, os 2.000 é garantido. A gente vai conseguir pagar as contas, a gente vai conseguir pagar aluguel, a gente vai conseguir fazer... E aí eu fico todo dia na sua orelha. Chega uma hora que você começa a desacreditar. Você fala, realmente, acho que isso aqui não vai dar certo, não. É melhor eu ir pro CLT, melhor eu ir pro fixa. Então, assim, esse ambiente familiar, a forma como você... os seus pais te criam, né? Como você... Isso influencia 100%, sabe? E tem pessoas que a gente consegue romper pelo ambiente da própria empresa. Então, por exemplo, o ambiente da pessoa familiar é um ambiente onde ela não tem... Limitado. Mas ela chega na empresa, ela vê todo mundo ganhando bem, ela vê todo mundo vencendo, ela vê aquela energia pra cima, o time vencendo, ela fala, eu quero isso, sabe? Em cima que você tá falando, eu vou falar uma coisa bem interessante pros gestores. Todo gestor, ele tem a função de incentivar o time todos os dias a vencer. Todo bom gestor, ele é inspirador pro seu time. Todo. Se o gestor não inspirar o time dele, ele não vai vencer. Ele pode aplicar as técnicas que for, Natália. Se ele não for um líder inspirador, ele não vai conseguir fazer a equipe dele performar. Pode ter CRM, pode ter lead qualificado, ele não vai conseguir. O cliente, na verdade o vendedor dele, tem que se inspirar nele e falar assim, quero ser igual a esse gestor. Então, dentro do que você está falando, eu acho muito bacana. Porque se o ambiente, ele influencia e a pessoa já traz um ambiente negativo da casa dela para dentro da sua empresa, a sua função é todos os dias inspirar e modificar a forma que ela foi criada, mas não modificar para negativo, para modificar para melhor, uma forma de alta performance para a pessoa trazer o resultado para melhorar a vida dela. Sendo que às vezes nem os pais dela sabem o caminho. E às vezes a função do bom gestor é pegar essa pessoa e falar assim, olha, eu sei tudo que você passou, foi difícil, cara, mas eu vou te levar para o sucesso. Cara, faz isso. Eu acho que o bom gestor é aquele que traz direção para os liderados. Então, dentro do que você está falando, cara, é sensacional. Às vezes você não teve uma boa instrução na sua casa, não porque a sua família é ruim, mas porque a visão deles é limitada. Isso, e porque você eles não têm encontra conhecimento. isso, você encontra isso na empresa. E aí a gente cai na questão de ambiente. Porque se você tem um ambiente onde você cai na empresa e todo mundo lá pensa igual a você, como que você vai evoluir? Você não vai evoluir. Nossa, isso é muito bacana. Porque, igual, o game mudou na nossa corretora, quando cara de pau, fui nas corretoras e me coloquei em ambientes diferentes. Então, fui benchmark. Mudou o resultado da corretora quando eu fui para eventos. A gente pagou eventos caríssimos. E eu comecei a me deslocar para... Isso que é uma problemática, Natália. Porque as pessoas querem o resultado, mas elas não querem passar o processo. Eu quero ter o sucesso, mas eu não quero passar a caminhada. E a pessoa não quer investir também. Essa é uma problemática do corretor, eu acho que é do ser humano e do vendedor. Eu quero ser alta performance, quero ganhar mais dinheiro. Cara, mas eu não invisto. Se você for para pensar, todas as profissões, a pessoa tem que ficar 5 anos fazendo uma faculdade, cara. Tem corretor que ele não precisa nem faculdade. O cara vem lá, entra na corretora, começa a fazer a corretagem e o cara não tem nem a manha de ouvir um podcast igual esse para ele se informar. Então é uma problemática. Mas eu vou mudar um pouco de assunto aqui, Natália, que a gente fala um pouquinho, né, marido e mulher. Mas eu quero entrar num assunto assim que eu acho que vai agregar bastante pra galera que tem relacionamento a dois, certo? E essa galera tem que ter um relacionamento saudável para ela trazer sucesso na empresa. Porque o sucesso da empresa é reflexo da casa da pessoa. Concordo plenamente. Então, tipo, o que você acha que faz um relacionamento ser saudável? Você ter um relacionamento bem saudável. O que você acha? Na empresa ou em casa, você fala? Eu acho que em casa você tem um relacionamento saudável e
esse relacionamento transmitir para a sua empresa? O que você acha que você tem que ter, o casal tem que estar focado ali para ter um relacionamento mais saudável? Olha, teve uma coisa que a gente vive até hoje no nosso casamento, e que para mim é algo que eu tenho como assim, sabe, escrito na minha cabeça, uma coisa bem clara, que reino dividido não prospera, e a gente precisa sempre jogar para o mesmo time. Então, por exemplo, se a gente está em casa, Certo. certo? E você, um exemplo, tá? Você quer comprar um carro e eu quero fazer uma cirurgia, a gente já pega esse conflito de casa, a gente leva isso para a empresa. Ah, mas como que isso vai chegar na empresa? É simples. Eu vou querer uma coisa e você vai querer outra. Se a gente não entra em concordância dentro de casa com os nossos objetivos pessoais, a hora que chegar na empresa vai acontecer Vai virar um caos. vai acontecer a mesma coisa. Você vai querer banana, eu vou querer maçã e cada um vai brigar pelo seu reino. É mais ou menos assim. Então, assim, algo que a gente sempre fez desde o início e que eu acredito que seja um dos motivos pelo qual a gente conquistou as nossas coisas rápido, foi essa questão assim, amor, o que a gente vai focar esse ano? O que você quer? Ah, esse ano, amor, o nosso foco é comprar um carro para nós. Então, tá bom, a gente vai comprar um carro para você e depois a gente vai focar e vai comprar um carro para mim. E aí, nós dois juntos, como uma união de força, a gente trabalhava e se empenhava para os dois conquistar o mesmo objetivo. Ah, terminamos esse objetivo? Compramos o seu carro, agora é a hora de comprar o meu. Beleza, vamos nós dois trabalhar para comprar o seu. Ah, beleza, terminou, agora vamos comprar tal coisa. Então, assim, quando você se une em casa por o mesmo objetivo, você vai estender isso na empresa. Porque tá todo mundo querendo fazer dar certo. Porque isso eu fazia já desde quando eu trabalhava com a minha mãe. Eu tinha uma agendinha que eu ficava retornando para os clientes lá naquela época. Certo. E eu escrevi os meus objetivos. Ah, eu quero tirar minha carta, eu quero comprar meu carro. Eu colocava lá os meus objetivos. E quando a gente começou a empresa, isso ficava na minha cabeça. Porque nosso primeiro objetivo, quando a gente casou, era comprar nossa casa. Certo. E aí eu ficava assim, quando você vinha falar alguma coisa para mim do comercial, da equipe de vendas, eu pensava assim, não, eu preciso rever isso, porque o objetivo primeiro é a gente lucrar e comprar a nossa casa. Então, tipo, o casal ele tem que estar focado no mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Então, o casal, por exemplo, você que tem uma pessoa que tem um relacionamento, que um tá pensando numa coisa e outro em outra, e começa os conflitos, isso vai afetar diretamente o seu negócio. Com certeza. É isso que você tá falando. Com certeza. Por isso que eu acredito que, por exemplo, uma empresa onde tem familiares mais distantes, eu acredito que seja mais difícil. Por exemplo, sei lá, o sobrinho e o tio vão abrir uma empresa. Certo. Certo? Cada um tem os seus objetivos pessoais separados. Aí você vai começar uma empresa com familiar, os papéis precisam estar muito bem alinhados. Ó, o seu objetivo aqui é isso, o meu é isso, cada um tem que gerar resultado na sua área. Se você não der resultado, você vai ser remanejado, você vai ser trocado daqui, a gente vai passar para cá, porque o objetivo principal é fazer a empresa lá, o CNPJ, gerar dinheiro. Fim. O objetivo final isso aí é que você esse. tá falando é muito legal. Eu tenho um sócio, isso aí é muito importante, isso aí. Eu tenho um sócio, o cara tá pensando em viajar o mundo, entendeu? Ah, cara, deixa a vida me levar. E o outro tá focado em ficar milionário. São objetivos totalmente distintos. Sim. Só que vai afetar diretamente a empresa. Com certeza. Então, reino dividido não prospera jamais, inclusive numa sociedade. Então, se você tem uma direção e eu tenho outra, cara, muito difícil dar certo. Muito difícil mesmo. Mas assim, Natália, nem tudo é flores, certo? Certo. Não vou mentir aqui também, cara. Nem tudo é flores. E quando tem uns momentos polêmicos no casamento normal e isso afeta, cara, querendo ou não, a empresa. Como que você lida com isso? Como que você tem lidado com a situação? Cara, às vezes às vezes tá lá o casal, não teve... Cara, brigou, discordou de algo. Na empresa, você fala. Cara, até na vida profissional. Na vida profissional, não. Na vida particular. E aquilo ali afetou diretamente a empresa. E o que você acha? Porque assim, a gente pode ter uma discussão, como qualquer tipo de pessoas, só que, cara,
não levar para a empresa. E tem muitos empresários ou empreendedores que tem uma problemática no relacionamento ruim, às vezes tem um relacionamento ruim, e, cara, não tem performance na empresa por causa disso. Aí eu queria saber qual que é o seu ponto de vista a respeito disso. Tem que fazer uma super gestão emocional, né? Eu acho que, como eu fui vendedora e você foi vendedor, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é gestão emocional. Porque, por exemplo, vamos retroagir um pouco. Você não é empresário, você é um vendedor, certo? Correto. Você brigou com a sua esposa, você tá muito nervoso. A hora que você chegou na empresa, o Jefferson, vendedor, precisa colocar a máscara, a capa e mudar. Porque na hora que você for fazer uma ligação com o cliente, você não pode transparecer o nervoso que você acabou de passar. E e isso eu tô falando de vendedor. Então, como vendedor, você já precisa aprender a fazer essa gestão emocional. Quando você vira empresário, essa gestão emocional precisa ser muito mais refinada, vamos dizer assim. Porque quantas e quantas vezes eu e você, a gente teve uma discussão em casa, a gente entrava na empresa, bom dia, pessoal, tá tudo bem com vocês? Aí já entrava alguém na minha sala, ai, Nath, não sei o quê. E eu lidava como se nada tivesse acontecido. E às vezes aconteceu uma situação onde eu chorei, fazia uma hora atrás eu tinha chorado. Mas assim, ali é a empresa, eu não posso arrastar. As pessoas que estão... Eu sempre coloquei na minha mente o seguinte, Jefferson, quem tá na empresa não tem nada a ver com os meus problemas. Certo. Não tem nada a ver. Então, assim, se eu tô na empresa, eu não tenho que descontar em alguém que está trabalhando comigo tudo que eu briguei com você em casa. A pessoa não tem nada a ver. E em convivência familiar. Mas é uma situação bem difícil, né, Natália? É difícil, mas... Os vendedores, por exemplo, o vendedor lá, cara, às vezes tá com uma problemática. E querendo não afeta, cara, o desempenho do cara. Porque o cara, teve um problema. Só que aí que tá a gestão emocional. O bom vendedor tem que falar assim, cara, tô com um problema em casa. Briguei com a esposa, com o cachorro, com o filho. Cara, mas eu vim pra empresa pra vencer. Eu sempre falo, e você também fala isso, se eu tenho um problema financeiro e eu não resolvo, eu vou ter 2. O de casa, que eu briguei com fulano Beltrano, mais o financeiro, que eu não tenho dinheiro. Então assim, é uma problemática. Você quer? Você quer resolver o seu problema emocional, o seu problema familiar, ou você quer acumular mais um problema? Porque se você não desempenha bem na empresa, você, em vez de ter um problema, que é o familiar, você vai ter 2, o familiar e o financeiro. Concordo plenamente. Entendeu? A pessoa vai ter 2 problemáticas. 2 problemáticas que vai afetar diretamente a família dela. Exatamente. Então, assim, e também, Jefferson, tem o oposto, né? A gente tá falando de pegar problemas de casa e levar pra empresa. E tem o oposto. Não, esse é o mais. Esse aí. Eu acho que esse não tem como. Acho que todo mundo que é casar ou tem uma empresa junto, pegar os problemas da empresa e levar para casa. Porque isso daí é uma linha muito difícil de ser cortada. Porque às vezes você, igual eu e você, a gente não conseguiu resolver uma situação na empresa, e a gente precisa ir para casa para poder discutir o assunto e arrastar o problema para casa. Até onde é uma linha que até hoje a gente está tentando acertar, né? É o problema que até onde é saudável fazer isso? Até onde é bom pro relacionamento você pegar todos os problemas da empresa? Porque, assim, eu acho que pro homem é muito mais fácil. Mas pra gente que é mulher, não tem como você falar assim, desliga a chave, fecha a porta da empresa, os problemas ficam lá, agora em casa a gente é casal. Eu acho que a grande problemática aí é a questão da saúde mental da pessoa. Então, o empresário tem que entender o seguinte, cara, eu tenho os problemas na empresa, mas eu não posso trazer isso para minha vida particular. Uhum. E é muito difícil isso, concordo plenamente. Só que o cara ele tem que ter uma gestão emocional. Ninguém que vai vencer na vida ou ter uma empresa consegue ter 100% de sucesso sem gestão emocional. Então, eu acho muito importante, eu falo muito com os vendedores, isso. Cara, quer vender muito? Trabalha a gestão emocional. Não, aí os caras ficam olhando para mim, mas como assim, Gerson? Gestão emocional, cara, gestão de emocional, de você poder ouvir 10 não e, cara, não levar pro coração. Porque se você levar 10 não pro coração, cara, você vai ter uma doença, não vai valer o dinheiro que você ganha. Uhum. Eu acho que essa parte de gestão emocional, que muita gente tem receio, eu acho que o ser humano tem um gatilho de querer sempre se defender. Ou seja, cara, aquilo me causou uma problemática.
Então, cara, eu vou me defender, eu não quero mais falar com o cliente, eu tô levando mais pra questão de vendas. E isso também no relacionamento, também pro empresário. Cara, conversei, briguei, discuti, é questão da empresa, não concordo, tal. Tem que tomar cuidado pra saúde emocional e, cara, tem que viajar, passear, desconectar. Às vezes, você concorda comigo, eu acredito, que às vezes você tem que trazer um especialista de fora pro cara entrar no seu business e falar assim, cara, ó, vocês têm essa opinião X e Y. Só que, ó, deixa eu fazer uma avaliação aqui. Cara, eu acho que esse meio termo aqui é mais valioso. Então, eu acho que você trazer de fora profissionais é interessante. Eu acredito muito que quando você tem uma empresa com seu esposo ou sua esposa, primeiro que você vai ter que passar muitas vezes por cima do orgulho. Porque tanto eu já passei quanto você. Eu já tomei atitudes em setor que você não concordava, mas Certo. por o setor ser meu, você acabou deixando. E às vezes você tomava atitude, eu não concordava e é o setor dele, eu vou deixar ele fazer. Eu acho que uma das coisas que virou a chave na nossa empresa, que infelizmente não é todo empresário que tem oportunidade, é contratar um especialista de fora para vir uma terceira opinião entre Natália e Jefferson. Então vem um terceiro e fala assim, bom, deixa eu ouvir o Jefferson. Tipo uma terapia, mas da empresa. Certo. Deixa eu ouvir o Jefferson. Legal. Jefferson, qual a sua posição do assunto? A minha posição é Y. E você, Natália, minha posição é X. A pessoa analisa a situação e fala assim, bom, a questão agora não é nem X e nem Y, é W. Vocês precisam fazer o W. Ou é X, e aí eu vou ter que engolir. Ou é Y, e o outro vai ter que engolir. Mas por vir uma opinião de fora, de alguém que entende, você vai ter que aceitar. Porque antes da gente ter essa consultoria que a gente teve, que era uma empresa de fora olhando para o nosso negócio, nós tivemos que lidar com o não do parceiro, do sócio. O cara que toma atitude, você fala, meu, não vai dar certo, eu não concordo. Mas vou fazer o quê? Vou deixar ele fazer. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você também. Bom, eu não concordo do jeito que a Natália está lidando com a situação, o jeito que ela está fazendo, mas eu vou deixar. É o setor dela. E se você não tiver essa gestão de você acabar deixando a outra pessoa fazer e às vezes vendo que não vai dar certo e deixar ela fazer mesmo sem dar certo, você não vai conseguir ter paz na sua mente, você não vai conseguir ter uma gestão emocional. Sabe? Então, isso eu falo quando a gente trabalha em casal. Acho que é mais difícil. Porque a mulher, ela tem liberdade de falar o que ela quer. Não é tipo um sócio que você toma cuidado, aí deixa eu falar desse jeito, porque vai que ele entende de outro. Mas cada um vai, no final da noite, cada um vai pra sua casa. É diferente. Isso, exatamente. E quando você é casado? Sim. Que você fala assim, não, eu vou falar tudo que eu penso. E aí você despeja na pessoa. Eu acho que é uma problemática você... Eu acho que tem um limite de trazer as coisas pra empresa. É muito difícil, cara. Eu sou um cara que eu sou fanático pela empresa. Eu gosto, cara. Eu sou um cara voltado a resultado. Mas tem que tomar cuidado e ter uma limitação, cara. É igual a Natália comprou até um videogame, cara, um PlayStation 5 pra mim poder desconectar. Era. Cara, e parece besteira. Fala, poxa, vai investir um dia... Às vezes, cara, fico lá um time lá jogando, eu saio, eu vou pro mundo de Nárnia lá. E, cara, aquilo ali traz uma saúde mental fenomenal. Então, eu acho que você ter... A gente até estava conversando esses dias. Eu acho que o bom empresário hoje, ele tem... Igual você tem a dança, que você gosta de dançar. Eu acho que o bom empresário, ele tem que ter a forma de ele sair ali. Porque é muita problemática. Por exemplo, hoje eu cheguei para a empresa, cheguei lá... Cara, não consegui nem respirar. Tanta problemática que tinha que resolver, tinha que sair. E isso é a vida do empresário. É normal, cara. Isso aí, quem é empresário tem que vibrar. Agora, se você chega na sua empresa lá, ninguém te procura, não tem problema, cara, você não tá tendo dinheiro, cara. O dinheiro, ele vem com problemática. Quem não gosta de resolver problema, cara, infelizmente tem que trabalhar pros outros. Agora, quem é corretor, empresário, empreendedor, o cara que ganha por comissão, cara, o cara tem que ser sangue nos olhos. E cara. ele respira aquilo, né? Ele tem que ser sangue nos Porque olhos. você sai da empresa e você fica pensando, eu preciso fazer dar certo, eu preciso fazer aquele setor funcionar, eu preciso mudar a estratégia. E você fica aí, o problema do empresário é que ele não é só ele, não é só o dinheiro dele, ele tá lidando com o dinheiro de todo mundo ali. Certo. Então, assim, quando você é vendedor, por isso que a gente tem que entender até onde a gente quer chegar e o perfil que a gente quer chegar. Poxa, eu quero ser empresário, eu quero ser um vendedor autônomo. Você precisa entender as responsabilidades que cada um traz. Eu acho isso muito interessante. Porque, assim, se eu escolher ser empresário, você tem que entender que a sua mochila é a sua bagagem
vai ser bem maior, a sua responsabilidade. Então, assim, poxa, você tem uma empresa, se você ferrar o financeiro da empresa, não é o seu dinheiro que você tá ferrando. Você tá ferrando com o salário de todo mundo. Cara. Exatamente. Várias famílias, Então, responsabilidade. assim, a responsabilidade do negócio dar certo fica ecoando na sua mente final de semana, quando você chega, sai do serviço. Então, assim, é algo que é de se pensar quando você fala assim, eu quero sair, eu quero abrir o meu negócio. Outra coisa que eu ia falar pra você. Você tá lá, tem os problemas da empresa, tem os problemas seus, gestão emocional, cara, tem uma problemática. Como que você mantém a admiração pelo seu parceiro? Dentro de toda essa lambança aí, você ainda mantém admiração pelo seu parceiro e consegue ter um relacionamento saudável. Então, para você, é o que eu falo, né? Entra naquele papel da extensão da casa, mas assim, eu tive 2 relacionamentos, certo? Onde depois que eu casei, eu fui perdendo a admiração. E eu tive um outro que foi com você, que depois que a gente casou, a minha admiração por você foi cada dia mais aumentando, porque eu fui te conhecendo mais e eu fui amando cada vez mais você. Eu acho que a atitude, você não tem que olhar para os erros da pessoa, só os erros. Se você ficar olhando para os erros da pessoa, você vai perdendo a admiração pela pessoa, se você focar só no erro. Eu acho que o segredo é você focar no... Poxa, deixa eu colocar na balança aqui o Jefferson, certo? Ele errou nisso, mas olha o tanto de outras coisas que ele está fazendo, porque ninguém é 100% perfeito. Ninguém é 100% certo. Então, não tem como eu me intitular mais certa, sendo que eu também não sou correta. Então, assim, para você não perder a admiração pelo parceiro no meio de todo esse bololô, empresa, casa, família, você tem que começar a olhar para os acertos que o seu parceiro dá. Para as coisas de bom que ele faz por você. E colocar na balança, falar, bom, isso aqui pesa muito mais do que isso daqui. Então, é isso. Poxa, o meu parceiro, ele, falando agora mais de casamento, poxa, ele cuida de mim ao extremo. E isso vale muito mais esse cuidado do que uma discordância que a gente teve na empresa. Certo. Se você não colocar isso na balança, você vai começando a pegar meio que uma raiva da pessoa, como se fosse um colega de trabalho, e você vai acumulando aquilo, entendeu? Você acha que tem muito casal, por exemplo, que o cara foca tanto no trabalho que ele esquece que ele tem uma esposa, cara, uma família. E qual que é a problemática que você acha que isso pode causar na vida dessa pessoa? Eu acho que é uma questão de inversão de valores, né? Porque assim, quando você abre uma empresa ou você abre um negócio próprio, primeiro objetivo seu, qual é? Melhorar a vida da sua família, certo? Então, você não pode esquecer o seu propósito maior. O propósito maior é eu proporcionar uma boa vida, uma boa segurança para minha família, correto? Correto. Quando eu dou mais valor para a empresa do que para a família, eu inverti os valores. Eu simplesmente inverti. Eu coloquei a família em segundo plano, e eu comecei a dar mais valor para a empresa. E aí, quando você pesa a balança para cá, o que vai acontecer? Essa daqui, ó, pode ir embora sem você nem perceber. Quando você percebeu, você já perdeu o casamento, seus filhos não são mais presentes, não tem confiança em você, porque você não é uma pessoa presente. Então, assim, muito difícil você manter o equilíbrio, saúde, família, empresa, é difícil. Mas, na medida do possível, a gente tem que tentar equilibrar. Sabe? A gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Poxa, a empresa é importante, mas espera aí. Se eu perder a empresa ou perder minha esposa, qual vai ser uma perda maior para mim? Tem que colocar isso na cabeça. E se eu perder minha esposa, vai ser muito pior do que se eu perder minha empresa. Então, deixa eu passar mais para cá. Eu acho entendeu? Que assim, é difícil manter o equilíbrio pessoas de sucesso. Eu acho muito difícil. Só que nesse quesito não é negociável. Cara, sua família é em primeiro lugar. Concordo. Eu acho assim, cara, você tá trabalhando pra sua família. Não tô falando que o vendedor, não, vou ficar o dia todo. Não, não é isso. Eu tô falando, cara, tenha um equilíbrio emocional de falar assim, cara, eu amo minha família, cara. Eu tô trabalhando pela minha família. Então, cara, eu vou ter um tempo de levar um menino pra dar um rolê, vou sair com a esposa pra, cara, comer no shopping. Não tem dinheiro, cara, vai dar um rolê na praça, trocar ideia. Putz, eu acho que tem que ter esse movimento de
tá interessado realmente na pessoa. Porque senão você ganha dinheiro, no final cai pra um divórcio e metade pra todo lado e você trabalhou de graça e foi ver, cara, não valeu nada. Não Né? adiantou de E nada. outra coisa, eu acho que é um tema polêmico que eu vou entrar agora sobre a pessoa traição. Traição, cara. Não, Lá vem a polêmica, né? Que a gente porque... sempre entra nessa Não, se não tiver polêmica, não tem graça, cara. O negócio é o seguinte, cara. O cara que foca no trabalho e trai a esposa. Qual que é a problemática que ele pode causar na vida particular desse cara? Você acha que um cara que trai a esposa, ele consegue ter um sucesso financeiro relevante e manter isso por muito longo tempo? Não acredito nisso. Eu acredito... Assim, porque assim, a traição, ela pode vir de vários fatores, né? Certo. Às vezes o cara tá engajado na empresa, aí... Eu não tô falando que isso é motivo nem justificativa, tá? Mas assim, ele tá engajado no projeto, a mulher não apoia, aí ele encontra, né? A serpente que apoia. A caninana. Ele encontra a caninana, que é super apoia. Ai, não, eu vou te ajudar, vem aqui. Né? O diabo sempre vem com um abraço ao amigo. Então, assim, alguém que apoia, ele fala, poxa, na minha esposa eu não tenho isso. E aí ele acaba indo pro laço, né? Entendi. Só que, assim, poxa, a gente tem que voltar no início e ver, assim, por que que eu me apaixonei pela minha esposa? O que que aconteceu? O que que eu admirava nela? Porque, às vezes, ela só tá apagada, não significa que ela perdeu todas as qualidades. Então, assim, você tem que olhar todo o relacionamento e você tem que ver aonde que tá... É igual o vendedor que vendia e não tá vendendo. Peraí, onde que começou o erro aqui? Cadê os índices aqui? Vamos pôr os índices na mesa e vamos ver aonde que começou o erro. Porque se eu não tratar onde começou, provavelmente ou eu vou cair numa traição novamente, né? Ou aquilo não vai ser resolvido. Eu tenho uma teoria. O homem, ele, pra não cair na tentação de uma mulher, ele tem que focar 100% no serviço. O homem, ele tem que estar focado no resultado da vida financeira dele, cara. Concordo. E ele equilibrar a vida dele pra ele ter sucesso com a família dele, cara. É impossível, Natália, até hoje eu não conheço um cara de sucesso que ele focou energia em trair a esposa e ter um resultado financeiro relevante. Eu não conheço até hoje. Eu trabalhei muito tempo na Polícia Militar e eu nunca vi um cara de sucesso financeiro trair e tá rico hoje. Ou pelo menos ter uma vida bacana, entendeu? Ter a família que admire ele. Eu vi muitos casos do cara ter 3, 4 famílias lá e, cara, ninguém tá nem aí pro cara, meu. E no final das contas, cara, o cara troca a família dele por uma menina que nem tá nem aí pra isso, tá pelo dinheiro dele ou pelo status profissional dele. Então eu acho, cara, que nada vale. Eu acho que o cara de sucesso, ele tem que estar focado 100% no sucesso financeiro. Sendo bem sincero, sucesso financeiro. O homem de sucesso é focado no sucesso financeiro. E aí ele não tem como, ficar focado em mulheres. Porque qualquer pessoa, ser humano, pode cair numa tentação e acabar traindo a esposa ou vice-versa, cara. Se você não tiver focado ali... Eu não acredito, Natália. Tipo assim, eu não faço porque... Não, cara, se você vacilar... O laço vem, cara, e você vai, eu fiz, eu não sei porquê, e cara, você perdeu o que é mais valioso, é a sua família, então, e a admiração da sua família. Eu acho que ter a admiração da sua família vale muito mais do que qualquer coisa na vida, sabe, Natália? Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui polêmica. Vamos colocar a situação seguinte, você trabalha na empresa, certo? E aí tem uma caninana lá, Certo? Que trabalha bem do seu lado, e ela sempre tá ali te rodeando. E você, como homem, você sente uma certa atração por essa pessoa. Não é que você ama ou tem sentimento. Certo. Você sente uma certa atração por essa pessoa. Certo? Correto. E a pessoa vai te dando várias aberturas. Você não tem vontade de trair sua esposa. Você é um homem super correto. Certo. Só que tem alguém ali que tá te rondando. Não. Qual que é a solução? Cara, isso não existe solução. A solução é demissão, cara. Se você achar que você é o Superman, que você vai aguentar lá, cara, não tem nada a ver, eu não vou fazer isso porque eu sou um homem fiel a Deus. Cara, vai cair, cara. Não vacila. Não se engane, né? Não se engane, cara. Você não é especial. Não se engane. Eu acho que, assim, a melhor forma de resolver uma problemática dessa, cara, é pegar, demitir, cara, sem pensar, cara. Porque se você vacilar, aí você perde tudo. Isso aí, qualquer um tá sujeito.
Eu acho que ter esses cuidados, eu acho muito importante. Agora, como a gente já está finalizando, infelizmente, esse bate-papo aí, primeiro podcast nosso, polêmico já, começou com polêmica. Natália, se hoje, eu acho isso formidável, essa pergunta que eu vi em vários podcasts, e eu vou aplicar aqui no meu podcast. Se hoje você tivesse que mandar uma mensagem para a Natália, daqui 5 anos. Então, vamos lá. Você, Natália, formatou. Então, essa mensagem que você tá falando, vai falar com a Natália daqui 5 anos, mas você não tem nada. Tipo assim, é do zero, começou do zero, certo? Tá. E essa mensagem seja essa que você vai transmitir para você no futuro. Qual seria a mensagem que você passaria para a Natália do futuro? Essa não veio no script. Não, essa aí não. Então, a mensagem que eu daria para a Natália de 5 anos para frente é a seguinte, para ela focar no propósito de vida que Deus colocou na vida dela. Porque quando você tem um propósito de vida forte, você pode passar por qualquer situação, existe um propósito maior. Eu estava lendo uma passagem esses dias que falava sobre Jesus, antes dele, né, ele subir para o céu, depois que ele passou pela ressurreição, ele pergunta para o discípulo dele, Pedro, assim, Pedro, tu me amas? Pedro falou, claro, Senhor, claro que eu te amo. Ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. Então, eu quero mandar uma mensagem para a Natália de 5 anos falando que o seu propósito, ele sempre vai estar ligado em ajudar as pessoas. Em ajudar as pessoas de uma forma como propósito de vida. Se você seguir o seu propósito de vida, tudo vai dar certo nas outras áreas da sua vida, sabe? Eu acredito muito nisso. Show, mensagem bacana. E, cara, eu vou falar uma coisa assim, ó. Eu falei e viralizou, inclusive, nos shorts, né? E eu falei uma coisa real. A coisa mais importante na vida da pessoa é a pessoa que tá do lado a lado dele, lá no campo de batalha. Então, a esposa que você escolhe, o parceiro que você escolhe vai definir o seu futuro. Se você vai ter um futuro fracassado ou você vai ter um futuro vencedor. Então, eu acredito que eu fiz uma boa escolha em ter você na minha vida. Ah, obrigada. Apesar que às vezes tira meus cabelos, literalmente. Mas assim, cara, eu agradeço. O primeiro podcast eu acho que foi bacana. Isso demonstra, cara, que esse projeto aqui é um projeto que, cara, eu acredito que vai dar certo, porque você, toda vez que você me apoia em algum projeto maluco que surge na minha mente, geralmente dá certo. A nossa empresa foi um projeto que a gente começou do zero e ninguém entendia nada. Muitos foram contras. Então, cara, obrigado por você estar do lado apoiando. E eu acho que é isso, cara. Quer ter sucesso? Escolhe uma pessoa. Não é fácil ter um relacionamento. Eu acho que a vida a dois é um desafio. Ainda quando você tem uma empresa, é um desafio muito maior. Então, cara, independente do que aconteça na sua vida profissional, cara, eu acho que você tem que levantar a cabeça, agradecer a Deus e agradecer a pessoa que está do seu lado. Porque é muito fácil a pessoa estar do seu lado nos momentos bons. Ah, a gente está faturando e tal. E a hora que a empresa estiver ruim? Como que vai ser o posicionamento daquela pessoa? E às vezes o cara quer trocar o certo pelo duvidoso. E nesse certo pelo duvidoso, acaba que a pessoa, ela se ilude e no final das contas ela perde tudo pelo que ela sacrificou. E eu não digo nem de dinheiro, vida. Eu falo assim, em tempo, cara. Nosso bem mais precioso é o tempo. Então, se eu perco o tempo não dando valor para uma esposa, ou para um parceiro, ou para quem eu escolhi estar do meu lado a lado aí no dia a dia, cara, eu tô perdendo o meu tempo e não faz sentido nada a vida. Só ganhar dinheiro por si não vai ter relevância. Mas eu agradeço, foi muito especial esse podcast. Amanhã vai ser seu aniversário, isso aqui vai ser gravado. E, cara, muito feliz em ter você na minha vida. E é isso aí, cara. Espero que a gente viva ainda longos tempos, vai vir momentos bons e ruins. Cara, mas espero que você esteja no meu lado, me apoiando nas minhas loucuras, tá? Com certeza. Galera, sim. então, ó, pra finalizar aqui, vou pedir pra vocês novamente, se inscrevem no canal. Você acredita, Natália, que só 1% das pessoas que entram no canal do YouTube se inscrevem no canal? Não acredito. É um absurdo. É um absurdo. Ó, o que acontece? A gente vai fazer aqui mentorias gravadas. Qual que é o nosso intuito? Ajudar o profissional de vendas, o empresário, ou a pessoa, cara, que às vezes precisa de
de um conselho ou alguém que tenha mais expertise em algum setor da vida, um bate-papo. Então eu vou trazer pessoas relevantes para trazer mentorias de vida, de experiência profissional, pessoas que saíram do zero. Muitos empresários que vão sentar aqui, como eu e a Natália, a gente saiu do zero, cara. A gente não tinha nada. Então eu vou trazer pessoas que vivem na pele e não um palestrante. Então esse podcast vai ser legal porque vai ter mentorias, assim, 100% gratuita. Coisa que pessoas pagam horrores. A Natália aqui eu agradeço. Espero que a gente fique longo tempo. E é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui o episódio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha agregado na sua vida. Que isso aqui seja só o início da sua carreira profissional e que começando do zero já seja um canal aí que você esteja na sua lista de prioridade de assistir, tá bom? Grande abraço e é isso aí. Tchau, tchau.